Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliana. No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre Setembro Amarelo. Eu não estou falando diretamente sobre Setembro Amarelo, estou falando sobre coisas que permeiam ele. E a conversa de hoje vai ser com a psicóloga Marcele Freitas, que é uma amiga muito querida, que eu quis trazer para esse bate-papo aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Além disso, algumas universidades, se eu não me engano todas, que possuem cursos de psicologia, têm esse suporte para quem quer receber ajuda. São estudantes de psicologia que estão estagiando e trabalham nesses centros de aplicação para poder estagiar e começar a atender essas pessoas. Além disso, existem, aqui no Rio de Janeiro, falando especificamente do Rio, as escolas de formação. O que são essas escolas de formação? São psicólogos que já são formados, que atendem a preços populares. Um psicólogo, por exemplo, formado em uma área X, mas quer fazer escola de formação para uma área Y. Ele vai atuar nessa escola de formação e o estágio dele vão ser esses atendimentos a preços populares. Então eu vou deixar escrito para vocês na descrição do vídeo mais sobre as escolas de formação e vamos para o bate-papo com a Marcele. Então, gente, Setembro Amarelo, famoso Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Eu convidei minha amiga Marcele, psicóloga, para conversar com a gente sobre algumas questões de saúde mental. Eu já fiz um post no meu Instagram falando sobre o aumento das tentativas de suicídio durante a pandemia, mas eu sou muito do discurso que a gente não deve falar disso só em setembro, só nesse mês. Não tem que ser esses 30 dias de prevenção, tem que ser o ano inteiro, tem que ser algo muito ativo e tudo mais. E a Marcele vai contar mais pra gente sobre isso. Então, Marcele, presente. Bem-vinda ao canal. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcele, né? Eu sou psicóloga clínica, né? Trabalho em consultório, no momento estou atendendo online. Sou formada pela UF, já faz pouco mais de um ano, não faz muito mais que isso. Né? Mas com essa pandemia parece que o tempo deu uma largada, assim, né? Que a gente está trabalhando pra caramba. Minha abordagem transdisciplinar, que geralmente o povo não conhece, mas assim, vamos deixar isso para outro dia, cair nesse assunto, que é muito amplo. Mas enfim, estamos aí para conversar sobre esse tema que é super importante, né? Que como a gente consegue cuidar da nossa saúde sempre, não apenas em setembro, né? E como é que a gente faz isso também junto com essas redes sociais loucas, né? Sufocam a gente, né? Sufocam a gente demais. E horas adoecem, horas ajudam, né? E a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Como lidar? Tudo é o equilíbrio, né? Tudo a gente encontrar o equilíbrio sempre. A gente fala como se fôssemos as pessoas mais equilibradas do mundo. Mas assim, a gente sabe o caminho, sabe o que tem que fazer, mas até chegar lá, gente, é uma trabalheira. Uma trabalheira. Eu decidi fazer esse vídeo com a Marcele, porque é até estranho chamar de Marcele com a Célia, mas decidi chamar porque eu sou uma pessoa super ativa no Twitter. Comecei lá em 2009 com meu fã-clube, e aí depois fui pro Twitter pessoal, etc. E tô no Twitter desde 2009 com contas que apaga e volta e tudo mais. Mas eu sempre amei o Twitter, é uma rede social que eu sempre gostei muito. Porém, entretanto, todavia, tá acontecendo um crescimento muito latente dos psicólogos de Twitter. Acho que esse é o fenômeno, assim, o título da nossa conversa, que é uma grande problemática, mas que conversando com a Marcele, eu entendi alguns pontos que eu não aceitava. Eu falava, não, cara, como assim? Isso é terapia? Tipo, isso é autoconhecimento? Não. Tipo, a Marcele me conhece, taurina que sou, teimosa que sou. O ponto, assim, que a gente chegou é que a terapia é, sim, uma forma de autoconhecimento, mas uma coisa que eu concordo também, que eu aplico muito na minha vida, que existem outras diversas formas de autoconhecimento. Porque, assim, a terapia pode ser uma porta de entrada, mas você pode se descobrir em diversas outras esferas. O grande problema do que acontece nas redes sociais são esses autodiagnósticos, que podem ser equivocados, podem ser precipitados, e acho que a Marcele vai saber falar melhor sobre isso do que eu. Então, gente, né, quando a Ju falou disso, né,
Eu penso primeiro no lado positivo, assim, né? Eu não sou muito do Twitter, assim, então não estou muito conectada com essa questão de psicólogo do Twitter, mas de qualquer maneira, assim, eu tenho visto nas redes sociais, assim, há um tempo já, né, que tá ficando meio modinha falar sobre saúde mental. E eu acho isso incrível, né? Assim, toda hora você encontra um meme, uma postagem, alguma coisa falando sobre ansiedade, sobre depressão. E assim, e é maravilhoso a gente poder ampliar essa discussão, né? Porque até muito pouco tempo atrás tinha um tabu gigante, né? Do que é ter um processo psíquico, tá passando por um adoecimento psíquico, assim, né? Isso era coisa de, enfim, tinha preconceito, era difícil aceitar, era difícil falar sobre isso, era difícil procurar ajuda, né? E o que a gente tem visto é que as pessoas estão ficando cada vez mais abertas a isso, né? E eu acho que grande parte disso é devido a isso estar sendo mais falado nas redes sociais, assim. Então, isso é ótimo, assim, porque, de fato, né, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, compulsão, são coisas que atingem uma parcela imensa da população, assim. Já é uma pandemia, já faz um tempo, né? Mas, assim, né, tem algumas questões que são muito importantes, né? O cuidado que a gente tem ao falar disso, né? Porque o que acontece, assim, em Setembro Amarelo, principalmente, isso acontece muito, né? Das pessoas começarem a falar sobre esse tema e pessoas que não têm formação. Assim, porque eu passei por isso, né? Porque eu passei por um episódio de depressão, porque eu passei por um episódio de transtorno de ansiedade, eu posso falar sobre isso. Não é nenhuma maldade, assim, a pessoa se colocar disponível para conversar. Só que, às vezes, a pessoa é muito legal, muito bacana, só que você não tem informação. Isso é muito perigoso, assim. Você pode, às vezes, falar uma coisa que você não tem a menor intenção e vai gerar um gatilho absurdo na pessoa, ou então vai fazer com que ela interprete de uma outra maneira. Acho que tem muito isso também, né? Não, sim, exatamente, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado por causa disso, assim. Então eu não posso falar sobre a minha experiência. Não, pode falar sobre a sua experiência, né? Tipo, se isso é importante para você poder compartilhar isso, né? As pessoas poderem entender que elas não estão sozinhas nessa, né? Sentindo essas coisas, assim, que são tão difíceis, pode ser ótimo, né? Esse compartilhamento. Mas é muito importante que esteja nesse lugar, né? De eu tô falando de uma experiência minha, de eu tô compartilhando isso que eu vivi com vocês, e não, assim, eu estou a partir disso pronto ou disponível para cuidar de outra pessoa, né? Ou para acolher outra pessoa nesse sofrimento. Porque de uma coisa para outra, né, existe um abismo gigante, né? É um trabalho muito difícil, é um trabalho muito delicado, muito sensível. E se, por exemplo, se você não estiver completamente bem, é muito difícil fazer esse trabalho. Como é que é possível cuidar do outro se a gente não está cuidando da gente, né? Como é que é possível cuidar do outro sem saber, de fato, toda a circunstância da vida do outro, né? Sem estar ali numa conexão com ele, que é diferente. Sem estar ali tendo conhecimento daquela história, né? Conhecimento daquele corpo. Tipo assim, do que fez aquela pessoa chegar até ali. Assim, essa coisa de autodiagnóstico que a Ju falou, né? Isso tem toda hora, né? Na internet. Assim. Sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. O que é ser ansioso? O que é ser depressivo? E, assim, isso é muito complicado, né? Assim, porque que uso que a gente faz, assim, desse diagnóstico, assim, no momento que isso faz com que a pessoa pare e pense e fale assim, caraca, eu acho que tem um problema aqui comigo, que eu não tô legal, que eu preciso me cuidar, é ótimo, né? E ela procurar a partir disso se cuidar, que coisa boa, muito bom. Mas quando a pessoa começa a se denominar, assim, falar, então é isso. Então eu tenho transtorno de ansiedade, isso que eu experimento são crises de ansiedade, isso é uma questão minha, eu sou uma pessoa ansiosa. E aí a pessoa se define como ansiosa, e tudo que passa a acontecer na vida dela começa a cair nesse quadradinho. Eu ajo assim porque eu sou uma pessoa ansiosa. Não, mas você tem que entender que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então você não pode. Sim. A pessoa se coloca num pedestal e numa bolha, né? Tipo assim, por ter ansiedade. Sendo que, gente, pessoas ansiosas estão vivendo aí, ó. E se você for mesmo, assim, se você realmente estiver passando por um transtorno de ansiedade, isso não te livra da responsabilidade, né? De arcar com as coisas que você está fazendo, né? De como é que você vai estar no relacionamento com outra pessoa sem ser violento com aquela pessoa, né? Sem agredir outra pessoa, né? Sem agir de forma, às vezes, a se autoagredir mesmo, né? Acho que tá passando por um processo de adoecimento psíquico não justifica, né, as nossas ações. Assim, óbvio que a gente leva isso em consideração quando a gente pensa como a gente está agindo no mundo, mas a gente não quer continuar nesse lugar, né? Não é para isso que a gente está se cuidando, né? Então, assim, se eu estou compartilhando coisas na internet ou se eu estou lendo coisas na internet sobre saúde mental, por que eu estou fazendo isso? É para me sentir mais confortável no meu sintoma e começar a acreditar que eu vou ser assim mesmo e acabou e é isso, e que os outros que lidem com isso? Ou eu vou, de fato, procurar
aquilo como uma ferramenta de cuidado para mim. Eu vou tentar entrar em contato melhor com o que eu estou sentindo, eu vou tentar compartilhar com os outros e falar, pô, vamos se ajudar aqui? Vamos procurar uma terapia, vamos procurar um yoga, vamos fazer meditação, vamos, enfim, fazer alguma arte, vamos dançar, vamos pintar, vamos tentar de alguma maneira cuidar disso que a gente está sentindo, porque o que a gente está fazendo até então não está sendo suficiente, a gente não está bem. A gente não tem que pensar essas questões de saúde mental como questões individuais, assim, isso é muito importante. Assim, são questões coletivas, sabe? A gente está experimentando isso como sociedade, né? E muitas vezes, quando a gente pega só no sintoma, a gente individualiza a questão, né? Fala assim, não, fulaninha é depressiva, olha só, ela é depressiva. Só que a gente não pensa que, caraca, sei lá, quase todas as casas tem alguém depressivo. E por quê? E por que a gente, como coletivo, está gerando isso, né? Mas como é que a gente está vivendo um modo de vida em que a gente está exigindo tanto do outro, né? Um tipo de comportamento, que o que mais está surgindo é gente adoecida, o tempo inteiro, em todos os lugares, né? Então o problema não é da fulaninha, né? O problema é de todo mundo. O problema é coletivo. Assisti hoje de uma consteladora, Kátia Monari, que minha mãe tá obcecada por ela, que ela faz constelação familiar, que é uma forma muito interessante também, eu gosto bastante da constelação. E ela falando sobre a gente querer forçar o outro a pedir ajuda, quando o outro não quer ajuda. Sabe? Isso é uma coisa assim, gente, nossa, às vezes que eu levei fora de amigo meu, porque eu queria ajudar uma pessoa que não queria ser ajudada, eu acho que isso é um período muito pós-terapia, quando você tá se sentindo assim, ai, meus chakras estão todos alinhados, e tipo, tá tudo, é isso, tá tudo dando certo, uhul, tô conseguindo! E aí você quer que todo mundo experimente essa sensação. Só que nem todo mundo tá afim, nem todo mundo tá afim de ser analisado, nem todo mundo tá afim de passar por um processo de terapia, nem todo mundo tá afim de entrar nessa. E a gente tem que respeitar esse espaço do outro também. Que a gente até conversou antes de gravar o vídeo falando sobre isso. De como as pessoas se isentam de responsabilidades. Às vezes não só afetivas, responsabilidades como um todo. Né? Por conta de uma doença que realmente muitas vezes vai te paralisar, muitas vezes vai te deixar uma semana na cama sem você conseguir levantar, comer. Eu acho que é importante a gente dizer, Ju, rapidinho, assim, que quando a gente fala sobre isenção de responsabilidade, a gente não tá falando assim, você não tá conseguindo trabalhar, então assim, se vira, tem que conseguir porque é a sua responsabilidade. Ou você não tá conseguindo conversar com as pessoas, se vira e tenta porque é a sua responsabilidade. Não é sobre isso. Assim, a gente tá falando sobre uma responsabilidade que é se cuidar, né? Que é entender que isso pode ser ruim para as outras pessoas, sim, né? E que às vezes elas vão ficar tristes, sim, bravas, sim, com raiva, que elas não vão, sabe, que elas vão ficar nervosas, não conseguirem te ajudar. E que isso vai fazer parte desse processo, sabe? E que esse cuidado, sim, vai ser responsabilidade sua, não vai ser responsabilidade delas. Do outro, né? Cara, isso é muito difícil, assim, até pra gente, assim, que é psicólogo, porque às vezes familiar entra em contato com a gente, assim, já aconteceu várias vezes comigo. E aí começa a falar, não, porque meu filho, porque meu primo, porque eu não sei, tá muito mal, minha namorada, sei lá, tipo, várias coisas assim, e ela não quer de jeito nenhum, fala com ela, tenta ver se você consegue convencer ela a começar a terapia. Sério, já escutei isso várias vezes, assim. Mas eu falo, cara, olha, sinto muito, mas não dá, assim. Tô super disponível, quero muito ajudar. Assim, se você quiser, você pode passar meu contato para ela, vai ser um prazer. Mas essa pessoa tem que entrar em contato comigo e tem que querer estar nesse processo. Porque não é um processo que é fácil, não é um processo que é tranquilo, né? E é um processo que exige que a outra pessoa trabalhe também, assim, né? Eu só trabalho junto com a pessoa que tá comigo, sozinho eu não consigo trabalhar. Eu, particularmente, sinto uma diferença gritante de como os nossos pais, né, tratam a terapia, vem o que é a terapia, vem o que é a frase, vou pra psicóloga. E o que a nossa geração e as gerações futuras veem, como é a maneira diferente. A geração antes da gente ainda vê a terapia como uma coisa de maluco, né? Como uma coisa um pouco vergonhosa, né? Como assim, eu não vou falar que eu tô precisando me cuidar, que eu tô precisando
né, desse espaço, assim, para me cuidar. Porque vê como uma coisa, assim, muito diferente, né? Não vê como uma coisa comum, né? Nossa geração, já assim, todo mundo fala, porque minha terapia foi ótima, porque eu tô indo pra terapia. Você escuta toda hora, né? E eu acho que muito disso é por causa da internet, né? É por causa do quanto a internet deixou isso ser uma coisa mais, assim, Mais pra todo fluida. mundo, né? E, assim, eu acho que isso vem também de um movimento da terapia se tornar um pouco mais acessível também. Porque, assim, ainda não é acessível, sabemos, né? Mas hoje é mais acessível do que era antigamente também. Antigamente era muito mais caro e era para poucos, assim, era coisa de ricos, sim. E assim, a gente vem entendendo que, cara, não, assim, não é essa psicologia que a gente quer construir, né? A gente quer que todo mundo tenha acesso à terapia, então a gente tenta trabalhar sempre, assim, para ter espaços mais acessíveis, para que as pessoas possam buscar isso não como um lugar que vai curar uma doença, né? Que vai despatologizar uma situação, né? Mas como um lugar de cuidado. Tem gente que fala, né? Eu não concordo que todo mundo precisa de terapia. Tem gente que fala isso, todo mundo precisa de terapia. Não acho que todo mundo precisa, não. Todo mundo, se quiser fazer uso disso, pode, né? Porque é um processo, assim, interessante, né? É um processo, assim, muito bom, assim, de você entrar em contato consigo mesmo e poder, sabe? Principalmente hoje em dia, né? Que a gente tá com muita dificuldade de se conectar com o que a gente sente, com o nosso corpo, com os nossos próprios processos, né? Se a gente for parar pra analisar, é que nem aquele meme que são os velhinhos na praça jogando e vem com a carta, tudo culpa do capitalismo. Ela vai colocar a foto aqui para contextualizar. É tudo culpa do capitalismo? Gente. Tudo culpa do capitalismo, concordo. Pandemia, todo mundo morrendo, todo mundo ficando doente, ninguém respeitando ninguém. E aí você fica desacreditado, você fica sem esperança, você fala assim, olha, nada vai dar certo na minha vida, eu não vou conseguir fazer nada, porque o mundo é esse mesmo. E aí você começa a entrar nessa bad, assim, né? Isso é verdade? Até um certo ponto, sim, é verdade. Mas até um certo ponto também, essa vida que a gente quer viver, assim, não tem mais nada para além disso? Será que a gente não consegue encontrar algumas brechazinhas que possam trazer um pouco de sentido para o que a gente está fazendo, o que a gente está construindo, né? Assim, por exemplo, como está sendo importante a gente estar aqui, né, hoje, podendo falar desse assunto, né, podendo abrir essa discussão com outras pessoas, podendo convidar outras pessoas para se cuidarem, sabe? Então, como é importante a gente poder trazer, assim, para nossa rotina, para o nosso dia, coisas que dão um sentido maior, assim, coisas que fazem com que a gente se sinta bem, coisas que fazem com que a gente veja que o mundo não é só esse monte de confusão, assim, né? É um desafio, às vezes a gente cansa de fazer isso também, e tudo bem, cansar de fazer isso também. Mas eu acho que é o único jeito da gente se manter vivo, né, assim, é mantendo alguma alegria, assim, é mantendo algum cuidado, é mantendo, né, alguma força, assim, desse sentido de desejo, assim, no meio desse tédio imenso de quarentena. É um medo, assim, que eu tenho de ver amigo meu, de ver conhecido meu, extravasando as coisas em vício, sabe? Em vícios de bebida, vícios de cigarro e etc. Eu fico, assim, muito preocupada, sabe? Então, eu acho que a nossa geração, assim, principalmente, tem muita essa dualidade. Eu tenho as amigas veganas, super naturebas, super tranquilas, com chakras todos alinhados, e aquelas amigas, assim, fumantes, que fumam desde os 15, 16 anos, assim, a gente fica assim, não tem equilíbrio, não tem uma amiga que, sei lá, não come carne segunda-feira, e aí sexta-feira toma aquela cervejinha, não tem um equilíbrio, não tem uma coisa assim. Mas, assim, cara, isso aconteceu muito, né, na pandemia, essa questão de, tipo, a galera começou a beber muito mais, né? Principalmente no início, né? Algumas pessoas começaram a se ligar sobre esse processo e eu vi várias pessoas falando, pô, vou começar a controlar a bebida, porque tá demais, né? E por que essas coisas acontecem, né? Acho que, assim, acontece com a bebida, com a droga, com a comida, assim, sempre num lugar de, tipo, eu tô sentindo um negócio aqui, que eu não quero sentir, tá muito esquisito. Então deixa eu me distrair aqui, deixa eu fugir disso aqui rapidinho, traz uma cervejinha pra eu dar uma animada, entendeu? Batatinha frita, um hambúrguer daqueles que eu vou comer tanto, que eu vou ficar, ai gente, como é bom comer, vou esquecer desse negócio que eu tô sentindo que é esquisito. E assim, gente, isso é super compreensível, né? Não é sempre que a gente quer encarar aquilo que a gente tá sentindo. Mas quando a gente começa a fazer isso com muita frequência, a gente vai acumulando aquele sentimento, aquela angústia,
E, gente, isso não vai embora. Uma hora, isso vai explodir na cara da gente. Quando a gente fala, por exemplo, da importância de ter um espaço para cuidar daquilo que a gente sente, que às vezes a gente não sabe nem o que é. A gente tá sentindo um negócio esquisito, mas a gente não sabe nem o que é, porque a gente não parou para olhar, né? É isso, né? É ter esse espaço e falar, pô, aqui eu não consigo fugir. Aqui não vai ter cerveja, não vai ter hambúrguer, não vai ter, sabe? Não vai ter nada. Vai ter eu e os meus sentimentos. Eu vou ter que lidar com isso aqui. Eu vou ter que parar, olhar para o que eu tô sentindo e falar, tá, é isso aqui que tá rolando. O que eu faço com isso agora? Antes da quarentena, tinham outras válvulas de escape. Além de ficar bebendo, de ficar comendo e tal. Assim, isso já rolava, mas tinha outras coisas, né? Você ia sair, você ia dançar, você ia ficar com os amigos. Quando você não tem essa válvula de escape, sim, as válvulas de escape vão ficando um pouco reduzidas a isso, né? Uma coisa que eu percebi também como válvula de escape de algumas pessoas, assim, nessa quarentena, foi flertar, né? Uma galera começou a flertar como válvula de escape. É uma galera! Uma galera. E assim, sabe, só pela diversão, porque é isso, né? É um prazer instantâneo também, né? E é um prazer instantâneo que vai te distraindo, vai te fazendo Sim. ficar bem. E te deixa bem e pronto, acabou E pronto, acabou. Assim, você não precisa cuidar de outras coisas. Assim, gente, super compreensível, né? Todo mundo passa por esses processos, né? A gente não tá falando, nossa, meu Deus, olha só o que eu fiz. Todo mundo faz isso, tudo bem. E é isso, sabe? Todo mundo precisa de espaço de cuidado, né? Não tá ninguém livre, né? De sofrer esse tipo de adoecimento, né? Não tá fácil nesse mundo, não tá mesmo. A gente pensa nessas válvulas de escape, tipo, e aí a pessoa, e aí vai para um alcoolismo, fumante, isso aqui. Mas, gente, distúrbio alimentar também é válvula de escape. Você ter uma compulsão alimentar, você não comer também. Não é só você consumir aquilo tudo, mas o fato de você não consumir, assim, no sentido da comida, você se isentar, falar, não vou consumir, também são processos e processos, diversos processos diferentes que entram na mesma situação que é você não falar, né? Você ter o problema de não falar. Acredito que seja isso. Mas eu acho que foi um prazer, assim, bater esse papo rapidinho com vocês. Aí estamos aí abertos para futuros papos. Espero que vocês tenham gostado. Para consultas, né, Marcelo? Para consultas também, sempre. Então é isso. E vou parar de gravar aqui. Beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você quiser mais vídeos sobre saúde mental, vídeos e conversas com psicólogas sobre diversos assuntos, deixa nos comentários desse vídeo pra gente tentar fazer algo que ajude todo mundo, tá bem? Beijo e até a próxima!